Gente, ontem arrancaram um dente meu, então se eu falar estranho, já sabem o motivo. O que você disse? Não entendi. Porque você tem que estar aí. Há algumas semanas, começamos a falar sobre as dificuldades de ser um lutador profissional, uma série que está tendo uma recepção muito boa. Pensei que estava me metendo numa grande enrascada, por isso agradeço a vocês. E falamos sobre o tema dos cortes de peso severos e os perigos que isso trazia. Mas apesar de termos mencionado alguns lutadores que caíram por complicações tentando bater o peso, nenhum lutador da geração atual de estrelas ou figuras relevantes havia dito que já passou por um momento em que quase morreu por causa de um corte de peso. Pois isso finalmente aconteceu. E nada mais, nada menos do que com Paddy Pimblett. Em uma entrevista com o treinador da Extreme Couture, Eric, com esse sobrenome, o inglês revelou que, quando lutava no Cage Warriors, em uma de suas últimas apresentações, fez um corte de peso tão extremo que depois da luta ele foi fazer alguns exames e ressonâncias e o médico informou que, se tivesse cortado mais 500 gramas, teria sofrido uma insuficiência renal. Dias depois, um médico examinou e afirmou que não teria permitido a luta se tivesse visto o ferimento antes. Eu estava quase tendo uma insuficiência renal. É mesmo? Era algo com o meu fígado, ele disse. Eu não tinha testosterona no meu corpo. O inglês não especificou se teria sido uma falha total, ou seja, dos 2 rins, ou de apenas um, mas de qualquer forma, eu teria ficado bem ferrado. Além disso, como ele mesmo explica, fazer exames é um processo que ele costuma realizar após cortar peso. Ele não se sentia mal nem tinha sintomas, mas literalmente. Ele esteve a poucos treinos de acabar com os rins, mas calma, porque se danificar os rins não fosse suficiente. Paddy também ficou por um período com níveis muito baixos de testosterona. Ele quase não tinha nada devido ao corte de peso. Garoto! Decidimos descobrir por que isso aconteceu e o que teria significado para a vida de Paddy se ele não tivesse melhorado algumas de suas práticas. Não temos informações diretas dele sobre o que aconteceu ou deu errado. Compreendendo o funcionamento dos cortes de peso, é simples deduzir o que pode ter falhado. A primeira coisa é lembrar que o objetivo de um corte de peso é perder a maior quantidade possível, para ser redundante, de peso. Submetendo-se comumente a um processo combinado de alimentação controlada, esvaziamento intestinal e intensa desidratação. Para chegar perto de uma falha renal, Paddy deve ter levado a desidratação a um nível crítico. Como muitos já sabem, e se não sabem, estou informando agora, os rins são responsáveis por filtrar o sangue e manter o equilíbrio hídrico e eletrolítico do corpo. Ei, devagar aí, cabeção. Uma desidratação severa, como a que ocorre durante o corte de peso de um lutador, diminui basicamente o fluxo sanguíneo dos rins, o que impede que eles funcionem corretamente e eliminem os produtos de resíduos que acabam se acumulando nos rins. Não conseguir excretar esses resíduos pode levar a uma lesão renal aguda, que nada mais é do que uma perda súbita da função renal. Sutil. Se isso não for tratado a tempo, pode resultar em um dano permanente. E para um médico te dizer que você estava a poucos passos de uma insuficiência renal, significa que os rins do inglês estavam no limite da sua capacidade funcional, com um acúmulo perigoso de toxinas. Some a isso o desequilíbrio eletrolítico, provocado também pela desidratação, e você tem os ingredientes para o desastre. Pois Paddy poderia até ter tido convulsões ou sofrido uma arritmia cardíaca. O que realmente me surpreendeu foi a questão da testosterona. Dizer que ele praticamente não tinha testosterona no corpo no momento dos exames. Me parecia realmente um exagero, mas depois de pesquisar, acho que ele até foi modesto. Quando falamos sobre as consequências dos cortes de peso, mencionamos que poderiam trazer problemas metabólicos, mas não aprofundamos na questão hormonal. Que para aqueles que não sabem, os hormônios e o metabolismo estão relacionados porque os diversos hormônios que temos em nosso sistema atuam como mensageiros químicos que ajudam a regular os diversos processos metabólicos do corpo. Mas por que Paddy tinha menos testosterona do que um aliado do progre? Bem, acontece que a produção de testosterona no corpo masculino é regulada por um sistema complexo conhecido como eixo hipotálamo-hipófise gonadal, ou HPG. Em resumo, esse eixo opera da seguinte forma. Primeiro, o hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofina, ou GnRH. Em seguida, a hipófise, ou glândula pituitária, responde à GnRH liberando o hormônio luteinizante e outro chamado folículo estimulante. Depois entram em cena os testículos, pois o hormônio luteinizante estimula as células de Leibniz que estão nos testículos para produzir testosterona. Bem, quando Paddy submeteu seu corpo a um estresse tão massivo como um corte de peso extremo,
De acordo com as fontes, foram ativados mecanismos de sobrevivência que podem suprimir o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, levando a uma diminuição drástica da testosterona, deixando-o basicamente seco do hormônio masculino. Agora, o lado bom é que Paddy falou sobre isso no passado. Agora ele não aparenta estar passando por cortes de peso tão extremos, possivelmente devido a ter aprimorado os seus métodos. Eu colocaria um asterisco nisso, pois existe a possibilidade de que ele seja afetado a longo prazo. A razão é simples. Ele pesa cerca de 90 kg fora do campo e luta com 70, então precisa perder 20 kg para as lutas. É uma barbaridade e, bom, muitos dos problemas dessa série vocês já viram que são a longo prazo. Diferente de quebrar o nariz, um braço ou ficar nocauteado, que é instantâneo, muitos desses problemas aparecem ao longo dos anos. Em geral, boa parte do peso é perdida no acampamento com base em exercícios e alimentação. Mas, por exemplo, pensando no UFC 314, Paddy pesava 77 kg 2 dias antes da pesagem, ele perdeu 7 kg em 48 horas, uma quantidade nada saudável. Bom, eu tenho que dizer que eu também fazia isso antes de competir. Eu perdia, do dia antes da luta até o dia da luta do torneio, podia perder entre 5 e 10 kg só de líquido. Eu fazia isso incorretamente, mas fazia, e vocês verão. Um estudo citado pelo ResearchGate indica que um lutador, não importa a modalidade, que perde pelo menos 8,2% do seu peso corporal, em um período tão curto de tempo, reduz pelo menos 63% da testosterona sérica e o inglês perdeu quase 10% do peso corporal. Portanto, se ele fez isso durante muitos anos e muitas vezes, é possível que tenha algum problema com a testosterona. Eu não sou gay. Eu só estava olhando dentro das calças dele porque ouvi dizer que o negócio dele era tão grande e suculento. Repetir cortes de peso extremos e experimentar episódios de testosterona muito baixa, o que medicamente é conhecido como hipogonadismo induzido pelo estresse ou hipogonadismo hipogonadotrófico adquirido, pode ter sérias repercussões a longo prazo na saúde. Se o eixo hipotálamo-hipófise gonadal for suprimido repetidamente, pode levar a uma disfunção crónica. O corpo pode ter dificuldades para reiniciar a produção normal de testosterona, mesmo na ausência de estresse agudo. E isso pode exigir as famosas TRTs ou terapias de reposição de testosterona. Também pode experimentar sérios problemas de fertilidade. E sim, Paddy já tem filhos. Só porque você dispara uma bala, não significa que depois a arma não possa emperrar. Além disso, a testosterona é crucial para a espermatogênese, ou seja, a produção de esperma. Ter níveis cronicamente baixos pode levar à infertilidade ou subfertilidade, além da diminuição persistente da libido. O seu pau só vai servir para urinar, porque nem com magia negra você vai conseguir ressuscitá-lo dos mortos. E você vai ter um desempenho pior do que um tubérculo numa maratona. Evidentemente, e como acontece na série, estou falando dos casos mais extremos, mas eles existem, e cortes de peso dessa magnitude, onde Paddy poderia ter morrido, é um corte de peso extremo. E, de fato, aqui deixo outros problemas de saúde que Paddy ou qualquer outro lutador que tenha a testosterona reduzida por continuar fazendo cortes de peso extremos pode enfrentar. Para Paddy, isso é apenas uma anedota, mas as complicações e os efeitos no corpo dele são reais. Ele poderia ter ficado condenado à diálise ou, por outro lado, condenado a ter um nível mínimo de testosterona, além de uma série de problemas porque isso poderia acontecer com ele. É até irónico que um esporte considerado de caras cheios de testosterona seja a preparação para uma luta que possa tirar de você o hormônio que te caracteriza como homem. Sinceramente, acho que os cortes de peso são um problema mais sério do que nós, espectadores, fãs e até mesmo os próprios lutadores, percebemos. E acho que organizações como a ONU, por exemplo, estão fazendo melhor do que o UFC nesse aspecto, para garantir o bem-estar dos lutadores. Por isso, essas coisas me deixam com sentimentos contraditórios. Por um lado, isso não é exatamente trapaça como os esteroides, sobre os quais falaremos em outro vídeo, mas realmente faz muito mal para o corpo humano, e isso não me agrada. Por outro lado, o fato de pessoas se submeterem a isso voluntariamente, cientes do quão ruim é para alcançar seu objetivo, me gera admiração. É inevitável. O problema é que muitas pessoas fazem isso em qualquer competição que vocês vejam, sem realmente saber o grande problema que isso pode causar ao corpo delas a curto e longo prazo. E aí galera, deixem nos comentários o que vocês acham desse caso, do Paddy e dos cortes de peso. Aqui está o vídeo sobre os cortes de peso e o volume 2 da queda de Conor McGregor. Obrigado por assistirem.